Pessoal, sejam bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje vamos fazer um review do capítulo 1 de Kagurabashi. Então, se quiser saber mais, vamos ao vídeo. No começo temos algumas páginas coloridas e nelas é dito que a forja é um estádio importante na criação de espadas japonesas e que, para que o potencial aumente, carvão é usado nas espadas ou na criação das espadas. E então ela é martelada, esticada, dobrada e martelada novamente. E após passar por vários processos que demandam muitas habilidades, incluindo a forja, esse pedaço de ferro se torna uma lâmina fina e resistente. Depois passamos para o Chihiro e o seu pai, que aqui ainda não tinha sido revelado seu nome. Aparentemente ele está a começar o dia e o pai do Chihiro diz que já amanheceu e ele concorda. Então o pai dele começa a reclamar sobre já ter amanhecido e o Chihiro se pergunta por que ele está tão resmungão neste dia. Depois vemos que eles estão na forja e aqui é revelado o nome do pai do Chihiro. Ele diz que o pai dele se chama Hokuhira Kunishige e que ele é o ferreiro mais renomado do país porque ele cria espadas usando uma técnica única. Ele diz também que aprende com seu pai todos os dias e que neste momento ele está sério demais e que no geral ele é só diferente. Nessas páginas seguintes vemos um pouco da interação do Chihiro com seu pai, dos momentos de pequeno almoço, enquanto ele fala com peixes. E enquanto isso, o Chihiro imagina que tipo de conversa é essa. Depois ele diz que foi o pai dele que trouxe os peixes para casa. E então vemos um flashback em que o pai dele chega em casa todo animado e diz que ele iria se espantar ao ver o que ele comprou. O Chihiro não mostra interesse nenhum. E ele revela que comprou peixes, mas a expressão do Chihiro se mantém a mesma, fria. E o Chihiro pergunta quem vai cuidar deles, e ele diz que não vai ser o pai dele com certeza. Então o pai dele fala sobre como lhe foi dito que os peixes trazem boa sorte, e o Chihiro diz que ele foi enganado. Eles falam mais um pouco sobre os peixes e o Chihiro decide que vai cuidar dos peixes. Temos mais uma cena na forja e depois, enquanto conversam, chega uma visita e o nome dele é Shiba, um velho amigo do Kunishige que sempre visitava. Então ele e o Chihiro conversam um pouco e ele diz que há 15 anos na guerra de Seitei, o Kunishige se tornou mais famoso que os samurais e que não seria exagero dizer que as espadas forjadas por ele acabaram a guerra. E que ele deve se lembrar que o pai dele salvou muitas pessoas e por isso é um herói. E Chihiro diz que sempre ouve isso. Então eles continuam a conversa e depois ele se despede. O Kunishige faz uma cara esquisita e o Chihiro pergunta qual o problema. O Kunishige diz que ele já vai fazer 15 anos e se quiser se tornar um ferreiro, então ele devia aprender outras coisas além de pontos positivos. Então o Chihiro pede para ele contar, porque ele quer ser tão bom quanto o pai. Então o Kunishige decide contar. Ele entra numa sala que tem apenas uma espada e diz que tem outras no porão e que a maioria foi forjada antes mesmo do nascimento do Chihiro. O Chihiro pergunta se elas foram usadas na guerra e o Kunishige responde que sim. O Kunishige fala sobre o significado das espadas e de como elas podem abrir caminho para uma nova era e diz que o Chihiro deve entender isso. Depois ele diz que as espadas também são ferramentas que tiram a vida das pessoas e que é assim que elas funcionam. E ele pergunta se pode se manter indiferente às mortes causadas pelas espadas. Ele diz também que em mãos erradas elas podem tirar a vida de pessoas inocentes e que, sabendo disso, eles devem desafiar a criação das espadas. Na cena seguinte, ele explica o que é preciso para ter uma espada e que a fé e responsabilidade são qualidades essenciais e que sempre que o Chihiro vender uma espada, essas qualidades pesarão sobre os seus ombros. Ele pergunta se o Chihiro será capaz de suportar esse peso. O Chihiro diz que não sabe dizer, mas está disposto a assumir a responsabilidade. Então o Kunishige diz para eles voltarem ao trabalho. O Chihiro pergunta se depois de falar tudo isso, eles simplesmente vão voltar ao trabalho. O Kunishige diz que só pode esperar para ver o sucesso do Chihiro. E nos seus pensamentos, o Chihiro concorda. Depois temos um quadro do Kunishige de costas, que parece muito com um cenário de despedida. Após isso, vemos um cenário de uma cidade e vemos que se passaram 38 meses, ou seja, 3 anos e 2 meses.
e vemos várias pessoas sendo assassinadas e depois descobrimos que a gangue Despertar do Dragão está a matar as pessoas ligadas a um movimento de libertação. E o último membro vivo se recusa a entregar a identidade do líder e diz que a chegada deles deteriorou a paz da cidade, e é revelado que a gangue tem suporte de um mago negro. Na cena seguinte, um mago negro aparece e diz que a coragem, na maioria das vezes, é algo de pessoas ignorantes e pergunta se ele já viu magia, enquanto usa uma, e diz que enquanto for pago, ele não irá se envolver em assuntos de terceiros. Depois ele vai embora e diz que com o tempo a árvore irá se decompor, e vemos carris de comboio bem no final da página. Vemos na página seguinte que o Chihiro e o Shiba estão no comboio a caminho da cidade. O Shiba diz que pode remover a cicatriz do Chihiro, mas ele diz que a cicatriz faz lembrar daquele dia, e isso faz começar o dia com uma boa dose de ódio. E o Shiba diz que se ele continuar assim vai ficar maluco, e ele pergunta se deve parar. O comboio então chega enquanto eles se dirigem para o local onde a gangue está. Eles veem uma cena bizarra de pessoas mortas penduradas pelo pescoço em uma ponte, e o Shiba diz que o movimento de purificação se tornou um aviso para as outras pessoas, e o que eles querem dizer é: se forem contra nós, vocês terão o mesmo fim. E diz para o Chihiro que a gangue Despertar do Dragão trairia as próprias mães. Então o Chihiro decide que eles irão conquistar a matriz da gangue, e quando eles chegam, ele e o Chihiro já começam com uma chacina. Primeiro eles matam os membros do lado de fora. Dentro do complexo, o chefe tenta chantagear um membro do movimento e usa a irmã dele. E quando ele manda alguém ir atrás dela, o membro que se aproxima da porta é morto. Os outros dois perto dele também são mortos. E essa cena é muito insana, com o Chihiro em preto e branco. O chefe pergunta quem é ele e onde estão os seguranças, mas todos estão mortos. Então o Shiba meio que faz uma apresentação de quem o Chihiro é, e o chefe da gangue pergunta o que ele quer. O Chihiro responde que ele quer perguntar algo e que pessoas como ele não deviam segurar uma espada. Então o chefe manda os subordinados dele irem atrás do Chihiro. E na cena seguinte, o Chihiro se prepara para atacar, enquanto o Shiba explica qual é a técnica secreta do Kunishige. Ele diz que o Kunishige coloca magia nas espadas e que ele cria uma espada mágica que possui um poder especial. Na cena seguinte, vemos dois peixes que parecem sair da espada, e o Shiba diz que o Chihiro possui a última lâmina que o Kunishige criou. E o Chihiro ataca todos de uma vez. Ele massacra todos os membros da gangue que estavam ali. Ele corta braços, pernas e alguns são cortados ao meio. Ele faz uma verdadeira chacina. E ele pergunta ao chefe sobre o Rishaku. E o chefe pergunta sobre o que ele está a falar. O Chihiro diz que está a falar da organização de magos negros. E ele diz também que o chefe pode fingir que não tem ligação a eles, mas não importa, porque os seus subordinados estão à espera dele no inferno. Enquanto isso, o Shiba vai ajudar o único membro do movimento vivo. O chefe diz que se eles pretendem enfrentar os magos negros, só podem estar malucos. O Chihiro pergunta se ele parece maluco. Ele fala que não importa se são monstros, ele precisa matar cada um deles. E o capítulo termina aqui. Pessoal, foi um primeiro capítulo um pouco longo, mas bem explicativo. O design dos personagens e do ambiente ficou bem bom, com especial destaque nas cenas de luta, principalmente quando a espada mágica é usada. Na minha opinião, é um mangá incrível, com um potencial gigante. Agora, só falta ver se a história vai ser bem desenvolvida. É isso, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva e ative o sino para estar sempre atento aos vídeos de Kagurabashi. Então, até a próxima!